Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 16 de novembro. Nós continuamos nossa jornada bíblica percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos meditar os versículos 8 a 18 do capítulo 14. Peçamos ao Senhor que nosso coração esteja aberto para acolher sempre a sua palavra. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto bíblico, então, capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, versículos 8 a 18. Havia em Listra um homem aleijado dos pés. Era coxo de nascença e nunca tinha andado. Enquanto Paulo falava, ele ouvia. Então Paulo olhou bem para ele e, vendo que tinha fé para ser salvo, disse em alta voz: Levante-se direito sobre seus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo tinha feito, as multidões levantaram a voz em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em figura de homens. E chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era Paulo quem tinha a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na entrada da cidade, levou até a porta touros ornados de grinaldas e, de acordo com as multidões, queriam oferecer um sacrifício. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram os mantos e foram para o meio da multidão, gritando e repetindo: Homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens e sofremos como vocês. Anunciamos para vocês a boa nova, para que deixem esses ídolos vazios e se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem os próprios caminhos, mas ele não deixou de manifestar-se como um benfeitor, enviando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo próprio, saciando-os de alimento e alegrando os corações de vocês. E assim falando, com muita dificuldade, impediram a multidão de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. De Icônio, Paulo e Barnabé vão para Listra. Lucas logo parte para o relato do caso do homem paralítico, que lembra o capítulo 3, versículo de 1 a 10. A paralisia é o mal que impede o povo de caminhar por si próprio, deixando-o sempre na dependência, seja dependência social ou política, econômica ou mesmo religiosa. Os evangelizadores sabem perceber, olhar profundamente este mal. Quando percebem que o povo está preparado, dão a ordem: levante-se direito sobre os seus pés. E o povo se levanta, se liberta, assume seu próprio caminho. Claro que tal fato provoca admiração. Como explicar? Os habitantes de Listra se espantam e até falam no seu próprio dialeto: esses homens são deuses. O povo sempre está pronto a divinizar aqueles que o libertam, ou até mesmo aqueles que só prometem libertar. Identificam Barnabé com Zeus, o supremo deus entre os gregos, e Paulo como Mercúrio, ou como nós lemos no próprio texto, como Hermes, mensageiro dos deuses, porque era Paulo quem falava. Querem até lhes oferecer sacrifício. O povo é generoso, e o povo alienado é mais generoso ainda.
está sempre pronto a qualquer sacrifício para agradecer um benefício, ou simplesmente a promessa de um benefício. Difícil é encontrar pessoas que façam o que Paulo e Barnabé fizeram. Não aceitaram que o povo os divinizasse. Em geral, se busca exatamente o contrário. Nós também somos homens mortais como vocês. E aqui vem o anúncio fundamental. Vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter ao Deus vivo. Os ídolos se alimentam de sacrifícios. O Deus vivo quer vida e felicidade para todos. Povo alienado por ídolos é povo que sacrifica. E pior, povo que sacrifica a si próprio. A idolatria produz alienação, e alienação perigosa para a vida. Será que o povo aceita a desalienação? Com muito custo, diz o texto. Porque desalienar-se significa deixar a infantilidade das ilusões para assumir responsável livremente a vida. Muita gente prefere depender da suposta bondade dos grandes a se levantar e assumir a vida, com dificuldade sim, mas também com grande alegria. Na tentativa de andar, a criança cai e se machuca muitas vezes, mas quando consegue finalmente ficar em pé, grande é a sua satisfação, porque ser livre é muito bom. Então, este é o convite para a nossa reflexão de hoje. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos ficar em pé porque estamos agarrados a ídolos. Confiamos demais em outras pessoas. Quantas vezes colocamos toda a nossa alegria, nossa satisfação em outras pessoas? Líderes religiosos, líderes políticos. Quantas vezes os divinizamos? Muita gente trata políticos, padres, pastores, como se fossem deuses. Oferecem sacrifícios para eles. O convite hoje, então, é de fato buscarmos o Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Seus pastores, seus ministros, aqueles que são missionários, são instrumentos, mas instrumentos para ajudar o povo a se levantar, a não ficar paralisado. Muitas e muitas vezes nós vemos falsos pastores que, ao invés de fazer o povo se levantar, faz o povo ficar ainda mais dependente. Então, que nós possamos rezar pelos nossos pastores para que eles não se deixem endeusar, que eles não se encham da vaidade. Rezar pelos nossos pastores para que eles cumpram a missão de levantar aqueles que estão paralisados. Levar coragem, ânimo às pessoas. Você, meu irmão, minha irmã, é convidado então neste dia a pensar na sua relação com os pastores, as pastoras que Deus enviou para anunciar-lhe a palavra. Se eles de fato estão te ajudando a reerguer, se você está ouvindo com atenção e tem a coragem de dar um salto na sua vida, sair do comodismo, da passividade, sair da espera e assumir a vida, viver a vida. Ele diz para cada um de nós: levante-se direito sobre seus pés. Quantas e quantas vezes vivemos paralisados pelo medo, pela insegurança e preferimos confiar a outros as saídas para a nossa vida. Que Deus então nos dê firmeza, que nós possamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus e assumirmos o nosso papel nessa história. Sermos de fato pessoas que caminham, assumirmos o nosso próprio caminho com alegria e muita fé. Que Deus então nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.